foi a palavra de ontem. A palavra de ontem. Tente mais um pouco. 14, 16 e 17. Diz assim, capítulo 14 de João, o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para sempre. Tem como ficar aqui na terra? Não. Certo? O Espírito de verdade, na minha versão, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não nem o mas vós, eu e você, porque e está em mim e você. A Bíblia, João está afirmando que o Espírito Santo, João, o mensageiro, filho de Zacarias com Isabel, parente de Maria e José, João, mensageiro, o enviado, o escolhido, aquele, olhe para cá, foi separado por Deus, porque o anjo desceu e falou que ele pregaria antes de Jesus. Ele ia pregar o Evangelho, abrindo os caminhos da palavra da salvação. E foi o que João fez. Ele antecipou a vida de Jesus pregando o Evangelho. Então João, ele ia para o rio e ele ficava lá e pregava o Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas novas. O Evangelho de salvação. O Evangelho de Jesus. O Evangelho que salva, que cura e liberta. Aleluia. Ele pregava o Evangelho continuamente. Não parava. João pregava o Evangelho. Aleluia. Pregando sobre Jesus. E ele dizia que eu prego por água, mas virá um após mim que batizará com fogo. O Espírito Santo. Glória a Deus, eu creio. Há um julgamento, há uma sentença. Fogo representa duas linhas: glória e majestade e destruição eterna. Há duas linhas de pensamento. Há duas linhas. Em nome de Jesus, precisamos entender o que é isso tudo, para nós não sermos pegos de surpresa pelo aquilo que está vindo e que está por vir. Os heréticos, os apóstolos, os coaches, os influencers estão aí. E olha, eu vou te dar uma notícia: são formados sim em hebraico, aramaico, grego, tem cursos e cursos de filosofia, estão formados, sim, não estou dizendo que é uma totalidade, mas homens que estão desculpando, estão com heresias com a palavra do Senhor. Mas que nessa noite surge um alerta para mim e para você. Nessa noite, em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa oportunidade. Aleluia. Que o Senhor está nos concedendo dessa palavra, Pai. Glória a Deus, aleluia. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Há uma necessidade dessa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um alerta. Hoje foi o dia, Pai, que o Senhor marcou conosco para ouvir essa palavra. Aleluia. Então, em nome de Jesus, Pai, que ela venha fazer o efeito na qual ela foi designada a fazer. Aleluia. Glória Salvar, regenerar, ó Pai, levantar, justificar, trazer santidade e reverência. Aleluia. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga Amém. Senta glorificando e adorando a Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Quem pode dar um glória? Glória a Deus. Você tem Jesus.
atenção, você tem Jesus. Glória a Deus. A guerra está travada, a batalha está travada, mas Jesus está te dando vitória. É Ele que está guerreando por você. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver um negócio? Como ser guiado pelo Espírito Santo? O Evangelho de João contém várias promessas de Jesus a respeito do papel do Espírito Santo na vida dos crentes. Quem são os crentes? Nós. Somos nós. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas eu e você conhece, mas o conhecer, pois Ele vive com você e estará com você. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo. E você vai ser usado pelo Espírito Santo. É uma palavra espiritual. É uma palavra do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. Para eu e você sermos tratados. Eu e você sermos tratados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Hoje nós vamos ser livres. Vamos ser libertos. Em Cristo Jesus. Não vai ter mais quem nos acusar. Porque eu e você estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Passamos pela água batismal, sim ou não? Sim ou não? Sim. Passamos pela água batismal, aceitamos a Cristo. Quem vive em mim, quem vive em você é o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a marca da promessa, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando. João 16, 7, de 12 ao 15. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas você não pode suportar agora. Não era momento, quem entendeu? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo, porque receberá de tudo que é meu, e conhecerei a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu, e tornar-se-ia conhecido de vocês. Ele se apresentou a você, Ele está em você, Ele está forte em você, Ele está agindo em você. O Espírito Santo, você tem que entender isso hoje está aqui. Você tem que sair daqui hoje glorificando e exaltando o nome de Deus, saber que você tem o Espírito Santo, você tem a marca da promessa, você é de Jesus. O nome de Jesus tem poder na tua vida. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, todos os grilhões caem por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria neles. Você pegou isso? Então o Espírito Santo vai habitar em você. Ele também os ajudaria, ensinaria, guiaria e mostraria algumas coisas que estavam por vir. Então o Espírito Santo vai mostrar para você. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Aleluia. Como discípulo de Cristo, hoje não temos razão para pensar que o Espírito Santo fará menos por nós. Pelo contrário, o interessante é que Jesus disse aos seus discípulos que era para o bem deles que ele iria embora. Caso contrário, o Espírito Santo não viria. Ele ia embora com o Pai. Terminou. E agora, sabe o que ele vai fazer? Vai enviar o Espírito Santo para mim e para você. Agora você não vai mais estar sozinho. Não vai mais estar sozinho. Em todas as circunstâncias. De vez em quando, eu estou abrindo a empresa, aí eu sinto um calafrio. Aí essa semana mesmo eu senti desejo. Aí eu falei, não adianta vir.
Porque se eu não estou vendo as coisas do alto, você nem quer aparecer para mim, ô Satanás e demônio. Porque eu não te aceito. Não adianta vir. Em nome de Jesus, eu só vou ver o anjo do Senhor. Mas você não quer, você volta para o inferno. Na mesma hora, repreendi. Tanto no claro ou na escuridão, não adianta vir. Você está repreendido em nome de Jesus. Repreendido. Arrepio. Eu falei, não aceito. Não aceito. Eu vou aceitar? Claro que não. Aonde você estiver, você que luz. Brilhe. Fale da palavra de Deus. Aonde você estiver, brilhe. Continua brilhando. É Ele que vai. Ele disse aqui, ó. Ele vai te lembrar das coisas. É interessante que Jesus disse a seus discípulos que era para o bem deles. Caso contrário, não seria para o bem deles ter o Espírito Santo ao invés de Jesus. Jesus está sempre conosco e dentro de nós através do Espírito Santo. É claro, simples assim. Nesta noite nós temos que compreender o Espírito Santo. De quais modos podemos esperar o Espírito Santo que nos guie? O seu nome, Espírito Santo, indica que seu papel principal é guiar-nos e nos levar a ser santos e obedientes a Deus. Pega isso, depois vem falar que o pastor não falou. O Espírito Santo de Deus, eu vou repetir, o seu nome, Espírito Santo, indica que seu papel principal é guiar-nos. Ele está nos guiando. Quem está nos guiando? Fala aí com a tua boca. Quem? O Espírito Santo. Portanto, tudo que tem a ver com a santidade e o cumprir a vontade de Deus na terra está dentro da liderança do Espírito Santo. Lembra? Quando Jesus foi batizado? Qual é a voz que se rompeu no céu? Este é? E quem que vem mais? Fala, pode falar. Hein? Esse é o meu filho amado e quem me compraste. Então Deus falando para Jesus. Você lembra disso? Quem lembra dessa passagem? Lembra dessa passagem? Lembra? E aí o que acontece? E aí o que aconteceu? O Espírito... É o quê? O quê? E a partir de agora, o Espírito Santo... A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Deserto. Para onde? Deserto. Para onde, irmã Maria? Mande. Para o deserto. Para o quê? Ser tentado. Mas quem está com Jesus? Então esteja com o Espírito Santo hoje. Esteja com o Espírito Santo. Esteja. Levante sua mão. Receba o Espírito Santo de Jesus nesta noite. Quem está com você é o Espírito Santo de Deus. Você é uma guerreira, você é um guerreiro. É Ele que está guerreando por você. Dentro de você, você está guiando você. O Espírito Santo te guia nesta noite. É o Espírito Santo. E ainda tem anjo contigo. A vitória é certa. A vitória é certa. Então tu tem vitória. Porque você tem o Espírito Santo em você. E aí você tem anjo de guerra e anjo de batalha pelejando por você. Eita glória! Eita glória, você tem guerra. Tem guerra? Tem batalha? Sim. Mas ei, lembre que maior é o que está em você. Quem acredita assim, deu glória. Ele nos leva a obedecer a todos os mandamentos gerais de Cristo, assim como seus mandamentos específicos que são pertinentes ao ministério único que Deus nos chamou para fazer. Portanto, se quiser ser guiado pelo Espírito, trava isso aí. Escuta isso aí. Está ligado aí, Isabel? Aleluia. Se quiser ser guiado pelo Espírito Santo a respeito do seu ministério específico, também deve ser guiado pelo Espírito em santidade em geral. Em santidade. Nós estamos falando, estudando sobre o Espírito Santo de Deus.
como Ele habita em você, como Ele faz em você, como Ele liberta você, como Ele vai te levantar, como Ele vai te erguer, como Ele vai fazer dentro de você. Se você pegar isso nessa noite, tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. O Espírito Santo vai te tratar. Aleluia. Assim como seus mandamentos específicos que são pertinentes ao ministério único de Deus nos chamou para fazer isso. Portanto, se quiser ser guiado pelo Espírito, a respeito do seu ministério específico, também deve ser guiado pelo Espírito e santidade em geral. Não dá para ter um sem o outro. Muitos ministros querem que o Espírito Santo os leve a grandes fachadas e milagres no ministério, mas não querem se preocupar com os aspectos menores da santidade em geral. Nós temos que nos preocupar com a santidade. Esse é um grande erro. Como Jesus guiou seus discípulos? Em santidade, em reverência. Sim ou não? Sim. Continuamos em santidade, em reverência. Aleluia. O Espírito Santo vai te levantar, vai te erguer. Aleluia. É Ele que está te enchendo, é Ele que está trabalhando. Glória a Deus. Pode vir o que for, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem dá glória, quem tem aleluia. Você vai se erguer, você vai se levantar. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. Você não nasceu para ser uma perdedora ou perdedor. Você nasceu para ser vencedor. Ei, você nasceu para ir para o céu. Melhor ainda, você nasceu para ir para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Nascemos para ir para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Pensamos muitas das vezes que estamos só, desamparados, mas não. Estamos amparados em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Principalmente dando-lhes instruções gerais sobre santidade. Suas diretrizes específicas para sua responsabilidade ministeriais eram raras se detectadas. E assim é como o Espírito Santo que mora em nós. Portanto, se quiser ser guiado pelo Espírito, deve ter recebido, seguir suas direções para ser santo. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos que são guiados, olha só, Romanos 8,14, olha só. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Ele falou que são filhos das trevas? Não. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo aqui? Levante sua mão aí. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. O que nos marca como filho de Deus é sermos guiados pelo Espírito. Portanto, todos os filhos de Deus estão sendo guiados por Ele. É claro que depende de nós, como agentes morais livres, obedecer às suas diretrizes. Aleluia. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo isso sendo verdade, nenhum cristão precisa ser ensinado como ser guiado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo já guia cada cristão. Ele está falando de cristão, a palavra aqui é cristão. Você anota isso aí, você marca isso aí, porque cristão é ser igual ou parecido com Cristo. Ele está falando conosco. Essa palavra, esse texto é para mim e para você. Cristão, vou repetir, tudo isso sendo verdade, nenhum cristão, precisa ser ensinado como ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que guia cada cristão, porque nós somos cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos Gálatas 5:22, nós temos Efésios, temos Coríntios. Somos cristãos autênticos, somos levantados pelo Senhor. Então estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Eu e você estamos sendo tratados. Temos que ser tratados por Ele, para que nós não venhamos cair. Para que nós não venhamos cair. Muitas são as tentações, são muitas falácias, é muita lábia do inimigo, é muita seta, é muita. E a sutileza dele, do inimigo, é demais. Aquilo foi uma seta no ponto de ônibus. Aquilo foi uma seta do inimigo. Tu acha que não? Claro que foi. Uma palavra, um aconchego, um a chegar mais, é o inimigo.
Se nós não vigiarmos, nós temos que vigiar. As nossas atitudes, as nossas falas podem confundir. Podemos estar num dia carnal, sim ou não? Sim. E numa dessa daí, A gente cai. e aí, o que acontece? Um alerta para todos nós. Como está a nossa casa, como está nosso lar, Aleluia. como está a nossa vida, o nosso relacionamento, em geral, como está? Nós temos a marca de Cristo, então a responsabilidade está sobre nós. Amém? Amém? Então os crentes precisam aprender a discernir as direções do Espírito dessas outras direções. Então você tem que entender, você tem que ter para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, está dizendo a você. Você é uma igreja, você é um templo, você tem que entender. O Espírito Santo não vai te levar para o buraco, para a maldição. Ele vai te levar para receber a bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Está passando no deserto? Está com o Espírito Santo. Está sendo perseguido? Está com o Espírito Santo. Está com enfermidade? Mas está com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está com você. Está indo para a glória. Eita glória. Está no Espírito. Aí, meu amigo, glória a Deus. Aleluia. Está voltando para casa. Aleluia. Está voltando para casa. Aí a glória e aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto estivermos aqui, Aleluia. nós vamos ter nossas batalhas, vamos ter nossas guerras. Esse é um processo no caminho da maturidade. No caminho da maturidade. Aleluia. Mas o fato principal é: o Espírito sempre nos guiará de acordo com a palavra escrita de Deus, e sempre nos levará a fazer o que é certo e agradável a Deus, o que lhe trouxe a glória. Aleluia. Ele vai nos guiar, a palavra vai nos guiar. Seremos guiados pela palavra. A palavra vai continuar em nós, é latente. Só que nós temos que ter experiência. Temos que ter experiência com o Senhor, para nós sabermos ouvir a voz de Deus. Em inglês é time, né? O tempo. Temos que ter o tempo, saber o tempo de ouvir. Temos que saber ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Mesmo que as Escrituras nos digam que às vezes o Espírito Santo pode nos guiar de forma espetaculares, como por visões, sim ou não? Sim. Profecias, ou a voz audível de Deus, a maneira mais comum do Espírito Santo se comunicar conosco, por nossos espíritos, é por impressões. Isto é, se o Espírito Santo quer que façamos algo, ele nos catucará, ele vai nos comunicar em nosso espírito, e sentiremos um forte desejo de seguir em certa direção. Ele vai falar contigo: meu filho, minha filha. E aí alguns têm aquela experiência, o coração disparar, né? O Senhor quer que eu fale, o Senhor quer, aí você vai, o Senhor quer que eu fale, o Senhor quer que eu fale. É isso mesmo, Ele quer que você fale. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Podemos chamar a voz do nosso espírito de consciência. Aleluia. Todos os cristãos sabem como ouvir sua consciência. Quando somos tentados a pecar, não ouvimos a voz audível dentro de nós dizendo: não ceda a essa tentação. Aleluia, glória a Deus. Simplesmente sentir algo dentro de nós resistindo a ela. Então nós vamos sentir, pelo contrário, né? Nós vamos sentir uma voz audível, não é isso? Sim. Dizendo o quê? Aí é o contrário: não ceda, não caia. Não ceda, agora confia. Não é assim? Que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda. Escute a voz do Espírito Santo. Quando somos tentados a pecar, aí
Muitas das vezes nós não ouvimos, aí não ouvimos, porque se uma coisa combinar com a outra, vamos cair. O pensamento mandou pecar, e eu quero pecar, eu vou pecar. É nessa hora, nesse meio aqui, que eu tenho que dar lugar, pelo menos um espaço, para o Espírito Santo entrar, para eu não pecar. Quem pegou? Porque vai surgir audível. Vai surgir audível. O Espírito Santo é mais. Quem pegou isso aí? É audível. Não ceda a essa tentação. Simplesmente sentir algo de nós, dentro de nós, resistindo a ela. E quando cedemos a uma tentativa, depois de um pecado ser cometido, não ouvimos uma voz audível dizendo: você pecou. Ou a gente sentimos: você pecou. Simplesmente sentimos uma emoção por dentro, porque já pecamos. Agora a voz não está mais lá. Sabe por quê? Agora está dentro, porque pecamos. Agora nos levando e nos arrependemos e confessar o nosso pecado. Agora nós temos que levantar. Estou levando, agora já pequei. Agora alguma coisa dentro de mim está dizendo: você pecou, você errou. Errou. Tenho que me consertar. Vou para o altar. O que você não pode é ficar longe do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O preço foi muito alto, minha mãe. O preço foi muito alto. Hoje a cruz simboliza vitória. Mas antigamente, na época de Jesus, era maldito. Com o passar do tempo, inverteu o significado. Hoje queremos ter um cordão de ouro, lacrado de joia, pesado, para mostrar a minha cruz, uma blusa escrito fé, no formato de uma cruz. Ei, mas a cruz era maldito. Quem morria de cruz se chamava de maldito. Mas trocamos, estamos trocando a forma, como trocar as formas. Mas aí, se nós falarmos, nós estamos discriminando. É intolerância, é racismo. Tudo é intolerância, é racismo. Mas podem nos ofender. Podem nos ofender. E aí a gente faz uso da palavra. O que a cruz significa? Sempre significou maldito. Mas nós queremos embelezar. Ele se fez maldito. A Bíblia está dizendo: ele se fez maldito por mim e por você. Cheio do Espírito Santo. Morreu por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Um alto preço foi pago para que eu e você venha nos afastar e cair. Aleluia. Se você tiver consciência hoje que foi um alto preço que foi pago para você não se perder e não ir para o inferno, você nunca vai querer se afastar. Porque foi um alto preço que foi pago. Foi muito alto preço para eu simplesmente me envolver com as coisas desse mundo, com o ocultismo. Gostava muito, eu no meu caso, minha esposa se lembra muito bem, aqui no restaurante tinha um amigo meu, muito gente boa, e ele, de vez em quando, motoqueiro, ele parava aqui para me ensinar um joguinho. Lembra disso? De um castelo. Eu gostava muito desse negócio de exército. Então ele vinha aqui me dar uma instrução. Você tem que pegar os zumbis porque são mais poderosos. Não era assim? Não era assim? A gente ficava horas e horas conversando no joguinho. Coisa do demônio, jogo do demônio. Só o ocultismo. E a minha esposa falou: vocês têm que parar com isso aqui. Diabólico, satânico. Nos afastando da igreja, entrando em coisas erradas, jogos e mais jogos. Tinha conta, ele tinha 5 contas. Não,
Não, vou te mandar uma ajuda. Estão te guerreando. A palavra era essa. Eu vou botar uma proteção no teu castelo. Estão te atacando. Eu falei, Jesus. E aí uma loucura daquela. Mas certa vez, certo dia, eu falei, eu estava aqui mesmo. Minha esposa estava ali dentro. Lembra disso? Para mim não dá mais. Para mim acabou esse negócio. Estou indo embora. Como é que é isso? Para mim esse restaurante já deu. Estou voltando para a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Estou voltando para a casa do Pai. Como é que é isso? Estou abrindo mão de tudo. Pode vender tudo. Pode acabar com tudo. Como é que é isso? Estou voltando para a casa do Pai. Graziela, Isabel, a melhor escolha. A melhor escolha. Estar com o Pai. Tirei aqueles jogos todos do meu celular. Apaguei tudo. Tudo, irmãs. Tudo. Apaguei tudo. Apaguei tudo. Apaguei tudo. Hoje no máximo é andar com carrinho. Você aprender a dirigir carro online. É isso? Aí estacionar carro. Andar de carro. Para bater um no outro. E olhe lá. E olhe lá. O Espírito Santo vai nos guiar. O Espírito Santo vai fazer. Vai dizer o que está errado. Qual é o posicionamento? Se ele mandar eu tirar, eu tiro também. Se eu sentir de errado, está fazendo mal, eu tiro. Se as mídias sociais estão fazendo mal, tira. Eu vou tirar. Aleluia. Por enquanto nós estamos publicando. Mas no dia que estiver interferindo, eu vou tirar. Porque está interferindo. Aleluia. Quando somos tentados a pecar, temos que ouvir a voz do Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ensinará, nos guiará a verdade absoluta e ao entendimento. Ele nos ensinará, escuta para você entender. Ele nos ensinará transmitindo uma revelação repentina, sempre de acordo com a Bíblia, dentro de nós. Essas revelações podem levar 10 minutos para descrevê-la a outra pessoa, mas podem vir pelo Espírito Santo em questão de segundos. Aleluia. Esteja pronto para ser usado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos guiará nas questões ministeriais do ministério. Precisamos somente nos esforçar de forma consciente para sermos sensíveis a essas experiências e impressões e lentamente aprender, por tentativas e erros, a seguir o Espírito a respeito das questões ministeriais. Mas quando permitimos que nossas cabeças, nosso pensamento, racional ou não, entre em caminho dos nossos corações, onde o Espírito está guiando, nos desviaremos da vontade de Deus. Cuidado! Não podemos nos desviar ou deixar a nossa consciência humana guiar. Você, na tua consciência espiritual, é ela que vai te guiar, é ela que vai te direcionar. A tua consciência espiritual. Seja um homem ou uma mulher espiritual, e você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Como o Espírito guiou Jesus. Está até em inglês aqui. Como o Espírito guiou Jesus. Como fica? Led Jesus. Aleluia. Jesus era guiado pelo Espírito Santo por impressões interiores. Por exemplo, o Evangelho de Marcos descreve o que aconteceu logo depois de Jesus ter sido batizado no Espírito Santo, seguido de seu batismo por João Batista. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, de dentro para fora. Aqui, interiores. O Espírito Santo dentro de Jesus guia ele agora para o deserto, impeliu ele para o deserto a ser tentado. Jesus não ouviu uma voz audível ou teve uma visão que o levou ao deserto. Ele foi simplesmente impelido a ir. O Espírito Santo está dentro dele. Normalmente é assim que o Espírito Santo nos guia. Sentiremos uma direção.
Você tem que estar ligado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que nós temos aqui aquele chamamento: ore, jejue, leia a Bíblia. Todo culto nós estamos falando: leia a Bíblia, ore, jejue, para que você tenha experiência com o Espírito Santo, para você saber qual é a direção que Ele está te dando. Sentiremos uma direção, um planejado dentro de nós de fazer algo. Quando Jesus disse ao paralítico que tinha sido baixado pelo telhado, que seus pecados foram perdoados, ele sabia que os escribas que estavam presentes pensaram que ele estava blasfemando. Sim ou não? Sim. Como ele sabia o que ele estava pensando? Logo, no Evangelho de Marcos, Jesus vê logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus sentiu no espírito dele que eles estavam pensando. Se formos sensíveis ao nosso espírito, também saberemos como responder aos espíritos que se opõem ao trabalho de Deus. De quem ele está falando aqui? Não. Se eu estou pregando o Evangelho, estou cheio do Espírito Santo, e eu estou indo numa pessoa, quem está dentro da pessoa não é cristão e está se opondo a mim, quem que está dentro da pessoa? É o quê? Demônios, espírito do mal. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou identificar na pessoa quem está na pessoa. Você olhando para a pessoa, você vai ver que ela não está normal. E nós temos experiência aqui. Nós temos experiência. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo. Temos que estar com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo guiando o ministério de Paulo. Depois de pelo menos 20 anos de servir no ministério, o apóstolo Paulo tinha aprendido bem como seguir a liderança do Espírito Santo. Você escutou a liderança de quem? Do Espírito Santo. A liderança dos estudos dele? A liderança da sabedoria dele? Não. A liderança das línguas dele? Não. Do entendimento dele? Não. A liderança de quem? Do Espírito Santo. Quem lidera, quem guia, quem ampara, quem leva, quem levanta, quem regenera é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Paulo entendeu isso. É isso que ele está dizendo. Até certo ponto, o Espírito mostrou a ele coisas por vir relativas ao seu futuro ministério. Por exemplo, quando Paulo concluía seu ministério em Éfeso, teve alguma ideia do curso que sua vida e ministério seguiriam para os próximos 3 anos. 3 anos. O Espírito Santo mostrou para ele. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Espírito Santo. Nota que Paulo não decidiu sua direção somente, mas em seu espírito. Isso indica que o Espírito Santo o estava guiando em seu espírito para ir primeiro para a Macedônia e a Caia, ambas localizadas na Grécia moderna, na Grécia que nós conhecemos hoje. Então, para Jerusalém e finalmente para Roma. E esse foi precisamente o caminho que seguiu. Se tiver um mapa em sua Bíblia, se nós tivermos aqui, se você caçar lá atrás, na tua Bíblia, nós temos sempre mapas. E aí você pode caçar lá os mapas, você vai ver as viagens grandes de Paulo. Eu creio que a tua deve ter. Lá atrás você vai ver, e aí tem as viagens de Paulo, quantas viagens tem, e você começa a observar tudo isso, e aí você vai ver que Deus trilhou um caminho maravilhoso para Paulo. E Paulo entendeu isso, e ele tanto entendeu que deixou ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que eu e você devemos ser, guiado pelo Espírito Santo. Faremos muita viagem, Isabel. Caminharemos em muitos caminhos, participaremos de muitas geografias e muitas cruzadas evangelísticas. Seremos usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará, vai nos colocar na força. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos deixar levar. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo. É Ele que vai nos levar. Ainda que só parece que as portas estão fechadas. Aleluia.
Só parece. Parece que nada vai fluir, parece que nada vai acontecer. Só parece. Até ele agir. Até ele colocar a mão. Se tiver um mapa, sua Bíblia mostrando a terceira viagem missionária de Paulo e sua viagem a Roma, para seguir seu caminho de Éfeso, onde decidiu sua rota em seu espírito, através da Macedônia e Caia por Jerusalém, alguns anos mais tarde a Roma. Mais precisamente, Paulo assumiu através da Macedônia e Caia. Então voltou para a Macedônia novamente, contornando a costa do Mar Ageu, e então descendente a costa do Ageu a Ásia Menor. Andou pouco? Tudo guiado pelo Espírito Santo. Toda viagem, tudo foi guiado pelo Espírito Santo. Aquilo, e aí eu repito o que eu falei alguns outros cultos. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça, pode fazer, faça. Parece que não está acontecendo nada. Eu falo muito para minha filha. As pessoas reparam, as pessoas veem, não precisa falar nada. A tua conduta já fala por si. E ele sabe, porque não adianta chegar perto de você, porque se chegar, aquilo que está em você é maior do que está com ele. Não adianta. Pode fazer o que for, pode se levantar quem for, mas o que está em você, chega a arrepiar. O que está em você é bem maior. Caráter e personalidade. Eu não vou lá, porque quando eu chego perto, não, eu vou até me afastar um pouco, porque parece que tem algo muito diferente nela. Tem algo diferente nele. Sabe o que tem? A marca do Espírito Santo. Não precisa nem abrir a boca. Quem está fazendo por ela, quem está fazendo por você, é o Espírito Santo. Eita glória! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paulo assumiu através e andou por muito lugar. Durante essa jornada ele parou na cidade de Mileto, chamou os presbíteros da igreja para perto de Éfeso e deu um discurso de adeus, em que dizia: eita, vou ler, né? Está aqui, né? Vou ler para mim e para você. Estamos terminando. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me alcançou ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Mas eu vou, porque eu estou impelido pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Paulo disse que foi compelido pelo Espírito, significando que tinha uma inscrição em seu espírito que o estava guiando a Jerusalém. Ele não tinha uma imagem completa a respeito do que ia acontecer quando chegasse lá, mas disse que em toda cidade que parava em sua viagem, o Espírito Santo o avisava que prisões e sofrimento esperavam por ele. Como o Espírito Santo lhe avisou das prisões e sofrimento que esperavam por ele em Jerusalém? Como? No capítulo 21 de Atos, encontramos dois incidentes que respondem a essa pergunta. O primeiro exemplo é quando Paulo aportou na cidade Porto Mediterrâneo de Tiro. Encontrando os discípulos ali, ficou com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Atos 21, 4. Por causa desses versículos, alguns comentaristas concluíram que Paulo desobedeceu. Será? A Deus quando continuou seu caminho para Jerusalém. Contudo, sobre a luz do resto das informações dadas a nós no livro de Atos, não podemos chegar a essa conclusão. Isso se tornou claro enquanto progredimos na história. Aparentemente os discípulos em Tiro eram sensíveis espiritualmente e discerniam que problemas estavam por Paulo em Jerusalém. Consequentemente, tentei convencê-lo a não ir. A tradução do William do Novo Testamento confirma isso, quando traduz esse mesmo versículo pelas impressões feitas pelo Espírito. Eles continuaram recomendando a Paulo que não fosse para Jerusalém. Contudo, os discípulos em Tiro não obtiveram sucesso, pois Paulo continuou sua viagem a Jerusalém, a despeito das suas recomendações. Isso cuidando
nos ensina que devemos ter muito para não colocar na nossa própria interpretação e revelação que sentimos em nosso espírito. Temos que tomar cuidado. Isso aqui é uma explicação para nós tomarmos cuidado, para não entendermos trocadamente e não ouvirmos e ser sensível ao Espírito Santo. Precisamos estar sensível ao Espírito Santo e entendermos o texto. Por isso que falamos, compreender, fazer exegese, perguntar o texto, decifrar o que está lá do primeiro versículo até o último versículo, para eu compreender o texto. Ver se está certo a homilética, a hermenêutica, a exegese, ver se está batendo tudinho, pergunta o texto, vê se o texto está claro. Qual é o texto? Será que o Espírito Santo está falando? Será que ele está me direcionando? Será que ele está me erguendo? Será que ele me direcionou para ir? O que o texto está me dizendo? O Espírito Santo de Deus fala comigo, abre minha visão espiritual, peça, ora, clame, jejue, mas seja direcionado. E Paulo também era assim. Se Deus revela algo a nós através do Espírito Santo, não necessariamente significa que devemos contar, como também devemos ter cuidado para não colocar nossa própria interpretação a que o Espírito revelou. Deixa na mão do Senhor, pede Ele para revelar para você, pede para Ele falar contigo. Ele vai revelar, Ele vai mostrar, é Ele que vai dizer. Parada em Cesareia. A próxima parada na viagem de Paulo a Jerusalém foi na cidade do Porto de Cesareia. Escuta, tudo isso que eu estou falando aqui é sobre o Espírito Santo de Deus. Como pessoas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Como um dos apóstolos, o maior deles, vamos dizer assim, viveu pelo Espírito Santo. Porque 13 livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Foi um dos maiores. Viveu pelo Espírito Santo, como os outros discípulos também viveram, como foi guiado. Isso aqui é um aprendizado para ser guiado como exemplo, como eles andou, para nós também andarmos no Espírito Santo. E hoje se faz necessário mais do que não andarmos no Espírito. Depois de passarmos vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão os gentios. Aqui está outro exemplo do Espírito Santo avisando a Paulo que prisões e sofrimento esperavam por ele em Jerusalém. Mas note que Ágabo não diz: assim diz o Senhor, não vá a Jerusalém. Não, Deus estava levantando Paulo a Jerusalém e simplesmente preparando através da profecia de Ágabo para os problemas que estavam por ele. Observe também que a profecia de Ágabo só confirmou o que Paulo já sabia em seu espírito meses antes. Nunca devemos ser guiados por profecia. Se profecia não confirma o que já sabemos, não devemos segui-la. É um exemplo. A palavra de Deus é maior das profecias. Tome cuidado. A profecia de Ágabo é o que podemos considerar de direção impressionante, pois foi além de uma impressão interior no espírito de Paulo. Quando Deus dá direção impressionante, com uma visão, uma voz audível de Deus, é porque sabe que nosso caminho não será fácil. É um alerta. Então, se prepare, Paulo. E Paulo se preparando, porque quem está se preparando Paulo é quem? Eita glória! É Ele que está preparando eu e você para os dias maus. É o Espírito Santo que está nos preparando para os dias maus. E é isso que eu estou falando desde o início, dos dias maus, dos dias vindouros, desses dias de heresia, de apostasia. Cuidado com as heresias e com as fantasias que estão vindo, com pastores, com os pregadores, como homens que dizem que são de Deus e não são filhos das trevas, filhos do diabo, porque estão destruindo ministérios, estão afastando homens e mulheres que não querem ter compromisso com a igreja, não querem ter compromisso com o altar mais, não querem ter compromisso com a Santa Ceia do Senhor, não querem mais. É isso que nós estamos falando. Tenha compromisso com a igreja, tenha aliança com Deus, deixa o Espírito Santo te tratar, deixa Ele te guiar. Ainda é a melhor coisa. É a melhor coisa.
Contudo, por causa da direção impressionante que recebeu, pode manter a paz perfeita, sabendo que o fim seria aceitável. Se não recebeu a direção impressionante, não deve se preocupar, pois se precisar, Deus lhe dará. Contudo, devemos sempre tentar ser sensível e guiado pelo homem interior de Deus, porque o Espírito Santo está aqui, acorrentados e na vontade de Deus. Quando Paulo chegou a Jerusalém, foi amarrado e encarcerado. Mas uma vez ele recebeu uma direção impressionante na forma de uma visão de Jesus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo disse: coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deve testemunhar também em Roma. Note que Jesus disse: Paulo, o que você está fazendo aqui? Tentei te avisar para não vir a Jerusalém. Na verdade, Jesus confirmou a direção que Paulo tinha sentido em seu espírito meses antes. Só confirmou. Paulo estava no centro da vontade de Deus em Jerusalém para testificar a favor de Jesus, e eventualmente proclamaria sobre Cristo em Roma também. Nada vai impedir o agir do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele vai direcionar, Ele vai te levantar e Ele vai te enviar aonde quer que Ele te mande. Esteja pronto do teu espírito para entender e ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Deve se lembrar de que o chamado original de Paulo foi para testificar não só aos judeus e gentios, mas também a reis. Durante a prisão de Paulo em Jerusalém e mais tarde na Cesareia, recebeu a oportunidade de testemunhar ao governador Félix, Pórcio Festo e ao rei Agripa, que quase foi tentado a crer em Jesus. Não é verdade? Finalmente, Paulo foi enviado a Roma para testemunhar Nero, imperador romano. Para testemunhar Nero, imperador romano em pessoa. No caminho para ver Nero, a bordo do navio que levou para a Itália, Paulo, sendo sensível ao seu espírito, recebeu outra direção de Deus. Quando você tem sensibilidade de espírito, enquanto o capitão e o piloto do navio tentavam escolher em que ponto deviam passar o inverno na ilha de Creta, Paulo recebeu uma revelação. Esteja pronto para receber do Espírito Santo, porque Ele vai te tratar. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se torna perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo viu o que ia acontecer. Obviamente, sua visão foi com uma impressão dada pelo Espírito. Infelizmente, o capitão não ouviu a Paulo e tentou alcançar outro porto. Como resultado, o navio foi pego em uma violenta por 2 semanas. A situação era tão perigosa que a tripulação lançou fora toda a carga no 2º dia, e no 3º jogaram até a armação do navio. Algum tempo depois, Paulo recebeu outra direção. Não aparecendo nem sol, tempestade, nem estrela por muito dia, e continuando a abatecer-se sobre nós grandes, finalmente perdemos muito tempo sem comer. Paulo trabalhava-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim evitavam esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, por nenhum de vocês perderá a vida. O Espírito Santo estava em Paulo e está em você, está agindo. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, e quem pertence a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Ei, você que está com o Espírito Santo vai cuidar de muitas vidas. Vai cuidar. Assim, tenha ânimo, senhores. Creia em Deus, que alcançou do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. Acho que é claro, porque Deus deu a Paulo mais uma direção impressionante. À luz dos apuros presentes, além dessa experiência penosa, Paulo logo teria que encarar o apuro do naufrágio. Pouco depois seria aplicado por uma cobra venenosa. E é bom ter um anjo que te diga com antecedência que tudo vai ficar bem. Aleluia. Glória a Deus.
E aqui vai alguns conselhos práticos. Comece a olhar para o seu espírito, por essas experiências e impressões que são dirigidas do Espírito Santo. Provavelmente cometerá alguns erros no início, pensando que o Espírito Santo está te guiando quando não está. Mas isso é normal. Não fique desencorajado. A palavra é: continue. Continue. Não pare. Continue. Não pare. Continue. Continue. Passar tempo em um lugar quieto, orando em línguas e lendo a palavra, a Bíblia, também ajuda. Quando oramos em outras línguas, é o nosso espírito que ora e naturalmente somos mais sensíveis. E Ele, quando isso acontece, ler e meditar na palavra de Deus também nos torna mais sensíveis ao nosso espírito, pois a palavra de Deus é alimento espiritual. Quando Deus te leva a uma certa direção, Ele não diminui. Isso significa que deve continuar orando por decisões maiores, por certo tempo, para ter certeza de que é Deus que está te guiando e não suas próprias ideias e emoções. Se não tiver paz em seu coração quando orar sobre certa direção, não a siga até que tenha paz. Aleluia, Deus. Se receber uma direção impressionante, tudo bem, mas não tente acreditar para ter uma visão ou ouvir uma voz audível. Deus não prometeu nos guiar dessa forma, mesmo que às vezes o faz de acordo com a sua soberania. Contudo, podemos sempre confiar que Ele nos guiará dos homens interior. É Ele que vai. Por último, e aqui eu termino, o horário já bateu, mas terminamos aqui também. Por último, não adicionei nada ao que Deus te falou. Ele pode te revelar algum ministério que preparou para você no futuro. Ele pode preparar, sim ou não? Claro que pode. Mas você pode assumir que isso se cumprirá em algumas semanas, quando pode levar anos para acontecer. Sei disso por experiência. Sabemos isso por experiência. Pode demorar um pouco? Pode. Mas Ele pode fazer amanhã também. Acalma. Acalma. Paulo sabia algumas coisas sobre o que aconteceria no seu futuro, mas não sabia de tudo, pois Deus não revelou tudo a ele. Deus quer que continuemos a andar pela fé sempre. Sempre. Ele quer que nós continuemos andando pela fé. Ele quer um compromisso. Ele quer que continuemos andando. Ele não quer que nós venhamos parar. Ele quer que continuemos. A palavra é: continue. Glória a Deus, aleluia. Não pare. A cobra picou ele. Ele parou? Não. Ele continuou. Ele foi para Jerusalém, foi para Roma, e Nero o decapitou. E no final, sabe o que ele disse? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Que nessa noite, eu convido você a estar em pé, que ao final da nossa carreira, que você possa entender tudo que foi dito. Nós temos que combater o bom combate.